Indubitavelmente, podeis notar esses acontecimentos e atribuí-los a fatores de ordem puramente científica, desprezando estas noções astrológicas, mas, na realidade, é que conheceis o efeito apenas, e não a causa. Nos mundos mais evoluídos que a Terra, a astrologia é ciência benquista e respeitada e, nos milênios vindouros, ser-vos-á de grande valia. Assim como a existência do ladrão e do criminoso não invalida a existência de caráter no resto da humanidade, também a existência de maus astrólogos não invalida os fundamentos sensatos da astrologia. O deparardes com o monturo que fertiliza o roseiral não vos induz à destruição da rosa que perfuma o jardim, e o tijolo deformado não vos leva a exigir a demolição do edifício. Pergunta: as nossas decepções têm por causa o fato de estarmos acostumados à positividade discutível dos fenômenos científicos, que podem ser comprovados experimentalmente em qualquer latitude do orbe. O cloro e o sódio, por exemplo, em qualquer latitude geográfica, combinados nas mesmas proporções químicas da fórmula respectiva, terminam sempre compondo sal de cozinha. No entanto, quanto aos fenômenos astrológicos, não os podemos encarar sob a mesma garantia científica. Não temos razão em pensar assim. Ramatiz, as leis que regulam os intercâmbios astrológicos também são eternamente as mesmas. Resta, no entanto, que as descubrais no positivismo do vosso aparelhamento científico, assim como já tendes descoberto as leis de vossas combinações químicas. Palissy fatigou-se tremendamente para encontrar a fórmula que lhe desse porcelana. Ptolomeu construiu seu sistema geocêntrico sobre bases consideradas científicas, mas isso não impediu que Copérnico, sobre as mesmas bases, formulasse o sistema heliocêntrico. É natural que o encontro das leis que regem cada descoberta ou invento exija pesquisas exaustivas, cálculos e experimentações contínuas. A astrologia, como ciência de alto valor, requer também que os vossos cientistas estudem com critério e ânimo. Há que relevar-lhes as primeiras decepções na pesquisa dos seus princípios científicos disciplinadores das relações delicadíssimas entre os campos imponderáveis dos astros, no seio do cosmo. A dificuldade nas experimentações tanto é evidente na astrologia quanto foi em qualquer outro setor da ciência cujas leis foram depois comprovadas ou compreendidas. A velha alquimia, tão ridicularizada, escondia também respeitáveis fundamentos científicos, apesar do seu exagerado ritual e simbolismo do passado. Desde que a ciência oficial encare cientificamente os fenômenos astrológicos, procurando-lhes as causas verdadeiras, não opomos dúvida, havereis de comprovar em breve, em qualquer latitude ou longitude do vosso orbe, as mesmas experimentações ou suposições astrológicas. Pergunta: não seria possível captarmos as influências astrológicas, de modo a nos impor em confiança, sem as confundirmos com as forças da esfera astronômica? Gostaríamos que nos desseis um exemplo acessível ao nosso entendimento. Ramatiz, lembramos-vos a influência da Lua sobre a Terra, com o seu magnetismo que vos envolve todos os dias. A ciência oficial só reconhece tal influência quando se trata da ação exclusiva e fenomênica do magnetismo gravitacional, e isso mesmo quando atestada pela instrumentação astrofísica. No entanto, a Lua exerce com intensa profundidade, na Terra, uma poderosa ação astroetérea, que só é conhecida dos astrólogos. A ciência médica, por exemplo, ignora que inúmeros diagnósticos clínicos são enganosos devido à ação inoportuna da astralidade lunar do momento, sobre os famigerados humores, de que falava a medicina antiga. O desprezo a essa influência é grandemente responsável pelo mau resultado da colheita de material destinado aos exames bacteriológicos, parasitológicos, ou de pesquisas luéticas, que dependam, essencialmente, de positivação ou negação da existência dos germes patogênicos. As coletividades microbianas aumentam ou se nulificam sob a ação astroetérea da Lua, no corpo humano.
É prova disso a enorme contradição entre iguais exames de laboratório que, em poucas horas, ora se apresentam positivos, ora negativos, sem que esta anomalia possa ser perfeitamente explicada. Como a vida microbiana constitui uma fauna invisível aos sentidos comuns, com vida mais intensa na região astroetérea, que é o seu clima eletivo, é justamente esse campo microgênico que mais sofre influência sobre as variações astroetéreas da Lua. Reparar que inúmeras crises de enfermidades, tais como o tifo, repetem-se de 7 em 7 dias, e isso porque estão debaixo da influência setenária das fases lunares. A brucelose pode ser conhecida, em suas duvidosas manifestações mórbidas, através da perícia astrológica do clímax lunar, que se registra no espaço de determinadas horas. As superexcitações dos lunáticos obedecem às influências periódicas da Lua. Os vermífugos tóxicos, quando administrados em discordância com o minguante, podem produzir terríveis efeitos no quimismo hormonal e nos vermes exacerbados pelo crescente. O resultado de inúmeras operações cirúrgicas que podem produzir hemorragias graves ou choques operatórios gravíssimos, assim como certos casos de septicemia aguda, que exijam o bisturi, podem depender, grandemente, da excitação ou da letargia defensiva dos micro-organismos, sob a influência da Lua. Quantas vezes o cirurgião exímio, dolorosamente surpreso, vê o seu paciente sucumbir ante inofensiva amigdalite, ao passo que dias antes havia resolvido satisfatoriamente terrível oclusão intestinal. O eterismo vital, que ampara o sistema nervoso e disciplina o metabolismo endócrino do paciente, pode oprimir ou dilatar os seus vasos sanguíneos além da expectativa, se ele for operado sob péssimas condições lunares. Pode, outro sim, anular o efeito dos hemostáticos e dos antibióticos preventivos ou perturbar a distribuição correta da linfa, assim como acelerar a força dos agentes alérgenos, conduzindo o fígado à anemia insolúvel. Os velhos cirurgiões costumam afirmar que há dias favoráveis, nos hospitais, durante os quais tudo sucede bem, as operações se realizam sem acidentes e os enfermos manifestam reações benéficas. No entanto, dizem eles, nos chamados dias azarados o hospital se transforma em ambiente aflitivo, em que até insignificantes intervenções acarretam crises perigosas. O cientista do século XX ainda trabalha sobrecarregado de energias adversas, que atuam no seu campo neuropsíquico, dando lugar a que a sua dedicação, experiência e talento possam falhar sob imprevistos inimagináveis. A natureza humana é um organismo basicamente relacionado com as energias lunares, as quais se vieram disciplinando, milênio por milênio, até se ajustarem hermeticamente ao biologismo terráqueo. No íntimo do corpo físico, acomodam-se ou exacerbam-se essas forças, atendendo à atração ou repulsão que a aura da Lua exerce sobre o vosso mundo. Assim como as manchas solares são responsáveis por inúmeros fenômenos magnéticos, que alteram os campos eletrônicos de instrumentação sensível, de precisão, o psiquismo sofre também, intensamente, os efeitos produzidos pelo astral da Lua. Se cientistas ousados tivessem afirmado, há 2 séculos, que as bombas poderiam produzir efeitos meses depois de suas explosões, seriam naturalmente taxados de loucos, porque as leis conhecidas, de explosão pela pólvora, não autorizavam que se pensassem descobertas do emprego mortífero da energia atômica. No entanto, a ciência terrícola pôde comprovar atualmente o efeito retardado das radiações atômicas, que ainda se estendem como lençóis agressivos, alguns anos após a detonação de bombas. Na época de sua predição, esse assunto seria considerado insensato. Pergunta: a ciência humana nunca considerou de tanta importância a influência lunar e, embora reconheça certos efeitos da mesma, atribui o restante a excesso de fantasia que lhe criaram os leigos? Não é verdade? Ramatiz, a Lua, em sua essência extrafísica, influi no vosso mundo,
tanto na gestação humana como na poda das árvores, na postura de ovos, no período catamenial da mulher, no desenvolvimento das sementes no seio da terra, nas comoções subterrâneas das águas, na formação dos ninhos, nas migrações dos pássaros, na reprodução e acasalamento das espécies, no enxerto das árvores, nos períodos de letargia ou de dinamismo magnético da Terra. Comanda tanto as vagas e as marés dos oceanos como, também, o fluxo sanguíneo ou linfático, os estímulos nervosos ou o metabolismo endócrino. A sua força dirige a energia da planta para o alto, no crescente, e desenvolve as suas folhas ou ramos, mas oprime no minguante, para que a terra desenvolva os legumes nutritivos, pela condensação da seiva nas raízes. Atua fortemente nos moldes etéricos de todas as coisas, fortificando-os ou debilitando-os conforme as necessidades do metabolismo das energias físicas. Os lunáticos se sentem mal na lua cheia e os parasitas que se acomodam no minguante, as luas de setembro, com suas trovoadas, dão causa a longos períodos chuvosos, que enervam os seres humanos. As secas terríveis são prenunciadas pelos halos afogueados que circundam a lua. No futuro, havereis de perceber que é em obediência à hora astrológica favorável da lua, que os peixes desovam e o débil filhote de ave se lança para fora do ninho. Pergunta: cremos que nesses casos se faz sentir uma influência mais positiva, mais física, porém astronômica e não astrológica? Que dizeis? Ramatiz: se colocardes em um extremo influência astronômica e no outro astrológica, ser-vos-á dificílimo distinguir qual das duas forças age com mais vigor, na hora de sua atuação. Embora fugindo à cartomancia e aos horóscopos dos dias felizes, a perfeita identificação entre as coisas e os seres que nascem sob absoluta influência astrológica da Lua. Ambos podem assemelhar-se, tanto no psiquismo, nas características físicas, como nas conjecturas astrais do satélite da Terra. As criaturas astrologicamente lunares são de cútis branca, pálida, carne flácida, vivendo imersas em sonhos e visões, são místicas e proféticas, conhecidas como indivíduos que vivem no mundo da Lua. Os seus estados psíquicos e psicológicos coincidem, perfeitamente, com a natureza poética, física, magnética e fundamentalmente astrológica da Lua. As plantas lunares são de aparência bizarra, predominando nelas a cor branca, são pouco atrativas, isentas de cheiro, lembrando o exotismo de um sabor de luar. Predominam entre elas as leitosas, frias, antiafrodisíacas, de folhas grandes, ovaladas ou redondas, como a couve, a alface, o repolho, e algumas recordam o suave hipnotismo das noites enluaradas, são narcóticas e produzem o sono letárgico, como a papoula branca, que fornece o ópio ou heroína, a alface, que é aconselhada como medicamento contra a insônia, o sândalo branco, docemente hipnótico, ou o eléboro branco, que causa melancolia. Há as que lembram as características e a cor da própria face da lua voltada para a terra, como o lírio, a açucena, as pétalas da margarida e a rosa branca. Os frutos mesmos, nascidos sob influência da lua, revelam aqueles característicos de insipidez de que tratamos há pouco, como o pepino e a abóbora. No terreno patológico, e ainda mais intensa ação do astral lunar. Os astrólogos estudiosos poderão anotar a recrudescência das crises das tuberculoses e dos tifos, ou de moléstias tropicais, que se registram justamente nos chamados horários astrológicos descendentes. A epilepsia, enfermidade que ainda desafia a terapêutica médica, era curada pelos caldeus, na antiguidade, com o emprego do trevo e suas flores, planta lunar que era colhida em hora favorável porque, sujeita à influência da lua, atendia com êxito a maioria dos casos de epilepsia lunática. Até os médiums e fenômenos físicos, que, na fase de eclosão da mediunidade, oferecem por vezes quadros mórbidos exatamente ao nível dos ataques de epilepsia, são fortemente atuados pelo fluido lunar,
que é um dos responsáveis pela integridade astral da substância ectoplásmica exudada pelo sistema nervoso do ser humano. A asma, enfermidade pronunciadamente de origem astral, proveniente de excessiva intoxicação psíquica acumulada em várias reencarnações, agrava-se conforme a influência boa ou má do astral da lua que, neste último caso, oprime fortemente o calibre dos brônquios do asmático. Os magos antigos curavam essa moléstia servindo-se da semente da beldroega, pilada com mel, porque era planta lunar astrológica capaz de dilatar os alvéolos bronquiais. Os germes lácticos, formadores do leite materno, deixam a mãezinha sem leite, quando se tornam letárgicos devido à influência coercitiva da lua. No entanto, os antigos conseguiam despertar esses germes para suas funções dinâmicas fazendo uso da alface colhida antes do nascimento do sol em boa atuação lunar. Evitava-se, assim, que o magnetismo da lua, depositado nas folhas da alface e dosado na intimidade da planta, fosse dissolvido pela força solar. As sementes da couve, planta lunar, recolhidas astrologicamente, produziam ação vermífuga nos parasitas agitados pelo crescente, as folhas, ou o suco extraído das mesmas, aliviavam a furunculose periódica e agravada pelo astral da lua. Há um tipo de febre que muito se confunde com a brucelose conhecida na Índia como doença prateada, cuja irregularidade termogênica produz crises em perfeita sincronia com as atuações do vosso satélite. Antigamente, os sábios resolviam a desobstrução da vesícula e eliminavam a estase biliar com a ação mais fisiorradiativa do sal da planta margarida, que deveria ser colhida, especificamente, em bom aspecto lunar. A violeta amarela, cuja decocção é rica de seiva lunatizada, quando colhida de madrugada, curava instantaneamente os perigosos acessos de apoplexia lunática. Associando a ideia comum de fluxos magnéticos, peculiares à claridade da lua, com a sua ação nos fluxos e refluxos das marés, todos os fluxos leucorréicos, plenorrágicos ou catameniais, entre os atlantes, eram curados com a planta denominada nenúfar, conhecida entre vós, cientificamente, como fazendo parte da família das ninféaceas ou, popularmente, bandeja d'água, vegetal este que é um dos mais poderosos catalisadores de fluxo lunar no plano astral da Terra. Pergunta: a fim de melhor compreendermos vossas explicações sobre a influência da Lua, pedimos que nos digais o porquê dessa recomendação de se colherem as plantas pela madrugada, antes de o sol nascer. Ramatiz: bem sabeis que as plantas são poderosos condensadores vegetais, que sugam e absorvem as mais variadas energias do meio ambiente, desde as radiações do Sol até o magnetismo da Lua, ou seja, dia e noite. Assim como as plantas solarianas devem ser colhidas, de preferência, nas horas em que elas se encontram mais impregnadas de magnetismo do Sol, as plantas lunares pedem providência contrária, ou seja, a colheita quando estão fundamentalmente fartas do magnetismo lunar. A colheita antes de o Sol nascer tem sua razão no fato de que o astro-rei é um poderoso dissolvente do magnetismo e das influências noturnas, o que deve ser evitado por aqueles que desejam servir-se da maior quantidade de magnetismo da Lua, depositado na planta durante a noite. As plantas conhecidas como lunares são vigorosos condensadores ou transformadores, porque dão melhor agasalho ao fluido que captam e absorvem. Quando devem ser empregadas na cura de enfermidades que se casam com as más influências da Lua, essas plantas precisam ser portadoras de um poder dissolvente, atômico, no campo magnético, capaz de dispersar o quantum maléfico projetado pelo próprio astro. Esta terapêutica recorda perfeitamente o processo da homeopatia, em que os semelhantes curam os semelhantes. Do mesmo modo devem ser colhidas e utilizadas as demais plantas planetárias, sejam as de Vênus, de Marte, de Júpiter ou de Saturno, isto é, no momento em que estejam mais sobrecarregadas do magnetismo do astro com que se relacionam. Pergunta:
E que significa o bom ou mau aspecto lunar? Ramatiz. Há um fluxo e um refluxo da pulsação magnético-astral da Lua, que banha o duplo planetário terrestre, ou seja o corpo etérico astral da Terra, num mútuo intercâmbio que é benéfico, bálsamico e curativo, em certas horas, e que em outras horas se torna maléfico, coercitivo e patogênico às plantas ou aos seres cuja sensibilidade psiconervosa os torna verdadeiros condensadores. Em consequência, as plantas lunares, eletivas, simpáticas à Lua, também são as que mais sofrem essa outra ação patogênica, motivo pelo qual os que manuseiam a terapêutica vegetal, em concomitância com as influências astrológicas, precisam saber colher as plantas nas horas de bom aspecto lunar, isto é, na ocasião em que a sua projeção astral seja balsâmica ou curativa. Em certos casos, as plantas podem tornar-se completamente inócuas na aplicação terapêutica, por terem sido colhidas no momento exato da neutralidade astral, ou seja, quando coincide a colheita com o momento em que não há carga benéfica ou maléfica. Pergunta: poderíeis dar-nos um exemplo mais objetivo, por meio de uma comparação mais acessível ao nosso entendimento físico? Ramatiz: servir-nos-emos do próprio crescente ou minguante da Lua, para dar-vos explicações mais objetivas. Sabeis que certos vegetais podem apresentar dupla qualidade terapêutica. As folhas servem para determinados furúnculos, eczemas ou erisipelas, enquanto que as raízes são utilizadas para certos banhos terapêuticos, indicados para moléstias do reto ou surtos hemorroidais. Neste caso, exemplificando-os fisicamente, o que tem importância na utilização do vegetal é a maior quantidade de seiva que exista nas folhas ou nas raízes, na hora de sua aplicação. Assim, desde que se queiram utilizar as folhas, devem elas ser colhidas no máximo crescente lunar, em que a força poderosa da Lua esteja sustentando toda a seiva à superfície do vegetal. Entretanto, quando se trata de raízes para utilização em banhos terapêuticos, devem ser elas arrancadas no máximo minguante lunar, quando essa mesma seiva desce completamente para as raízes. O magnetismo da Lua, na ação de força gravitacional, regula o crescimento da vegetação no vosso mundo. Há períodos em que toda a seiva está no alto dos arvoredos ou das hortaliças e outros, ou seja, nas épocas hibernais, em que as folhas caem, porque a seiva está repousando nas raízes, que assim se tornam fertilíssimas. As cenouras, quando semeadas contra a estação lunar, reproduzem-se na forma de buquês de folhas e ramos, enquanto que os tubérculos destinados à alimentação nascem mirrados e estéreis para replantação. As árvores cortadas no crescente bicham facilmente, porque os carunchos que estavam na seiva, em subida, perfuram o lenho para sair ao ar livre, visto que a seiva seca e então lhes falta alimento. No entanto, as madeiras cortadas no inverno tornam-se de melhor aproveitamento, porque a seiva desce para as raízes, conduzindo todo o cortejo de carunchos que buscam sua nutrição. Os sertanejos do vosso país costumam dizer que os melhores meses para o corte da madeira são os que não têm R, isto é, em que, por coincidência, os meses não possuem em sua grafia a letra em questão, como não a possui maio, junho, julho e agosto, ou seja, o período do grande minguante. A colheita de vegetais ricos de magnetismo astral da Lua deve ser feita em bom aspecto lunar, ou seja, na hora do fluxo benéfico, assim como a própria colheita puramente física exige o respeito ao minguante ou crescente, como se dá no uso das folhas ou das raízes. O desconhecimento destas coisas é um dos motivos do fracasso farmacológico de vossa ciência médica, cujos laboratórios fabricam diariamente centenas de preparados com base na fitoterapia, mas cujo êxito é fugaz, porque se destilam inúteis cadáveres vegetais, compondo-se xaropes, tisanas, comprimidos ou fórmulas com nomes brilhantes, mas na profunda ignorância de que estão sendo utilizadas folhas e raízes destituídas de energia magnética astral ou de seiva vitalizante,
que só pode ser obtida sob a tão ironizada disciplina científica do horário astrológico. O divino químico, que é Deus, quando formula os planos para a criação dos mundos, fixou as matrizes definitivas de todas as coisas e seres, absolutamente distanciado da versatilidade humana, que tanto se equivoca do manuseio das energias da vida. Existem, pois, em a natureza do vosso mundo, plantas e outros vegetais especificamente terapêuticos para cada surto patogênico ou sequência mórbida no metabolismo humano. São vegetais que se destinam especialmente à cura de certas enfermidades, embora se deva acomodar o quadro psíquico do enfermo ao tipo astrológico da planta. O que importa, pois, é colher o vegetal em toda a sua plenitude energética, para que se possa processar a cura desejada. Infelizmente, a predominante atitude científica dos vossos magos de laboratório não só os impede de perceber estas coisas, como ainda os leva a maior decepção e descrença em seus próprios produtos, pois as contínuas novidades farmacêuticas que vos apresentam comumente não passam de reprodução de experiências já tantas vezes repetidas. Em consequência, as substâncias medicamentosas passam a imitar as modas femininas, retornam, periodicamente, com as mesmas fórmulas e indicações terapêuticas, com ligeiras diferenças no equilíbrio quimiofísico, ou entusiasticamente combinadas com outros elementos de experiências já frustradas. Felizmente, porém, quando a vossa ciência alcançar o desiderato espiritual da verdadeira vida do vosso orbe, saberá buscar a alma do vegetal, assim como já o fazem os que manuseiam, com dignidade, a ciência da homeopatia. Pergunta: quais os fundamentos da realidade astrológica? Ramatiz: a Terra é um gigantesco corpo vital, com vida própria, espécie de poderoso magneto condensador, que recepciona não só as correntes vitais do Sol como as que se refletem no campo etéreo da Lua. Os fluxos de energias solares são positivos, passam pelo norte, em direção ao oriente e ocidente. As correntes lunares são negativas e seguem do ocidente para o oriente, fazendo a sua passagem pelo sul. Neste gigantesco intercâmbio de forças cósmicas, o vosso planeta fica no turbilhão, no vórtice desse cruzamento vital, e os seus reinos e seres sofrem as ações radiativas e astrais, que interpenetram e influenciam especificamente cada tipo de mineral, planta, flor, animal, ave ou ser humano. O papel do astrólogo estudioso e íntegro deve ser o de encontrar a relação entre as forças que provêm do Sol e da Lua, como, também, de outros astros, constituindo uma espécie de coquetel astrológico. Todos os acontecimentos que se reproduzem no campo material representam apenas os efeitos das causas internas e dos impulsos fundamentais, que primeiramente se reproduzem na alma vital dos astros, das coisas e dos seres. Os fenômenos concretos que a ciência pode estudar e catalogar nos seus compêndios científicos não passam de efeitos daquilo que primeiramente se processou na intimidade imponderável. As leis e as forças ocultas, embora ainda desconhecidas para os cientistas comuns, é que fazem eclodir os fenômenos perceptíveis à instrumentação científica e só então considerados positivos. Tudo se move das regiões etéricas interiores, para depois se configurar em aspectos materiais e fluxos de energias perceptíveis à experimentação do raciocínio humano. Nas regiões etéricas, denominadas de registros acásicos, gravam-se desde a singela memória do homem, os moldes de todos os reinos da natureza, até os gigantescos arquétipos dos sistemas de mundos. Todas as auras radiativas, etéricas ou astrais, dos orbes circunvizinhos à Terra, entram em relação contínua, interferem e se influenciam reciprocamente. Poderosas correntes de energias desconhecidas, cuja ação e origem ignorais, manifestam-se através do éter cósmico e situam-se no vosso mundo. Então, tudo vive, agita-se, liberta-se ou se expande e, operando quais milagres, escapa à análise e à positivação comum.
Esse maravilhoso potencial transforma a bolota em carvalho ou pinhão em gigantesca árvore, mas opera também no seio dos planetas e dos sóis, a fim de conduzi-los a configurações ainda inconcebíveis para o raciocínio humano. Isto posto, podeis avaliar o indescritível trabalho que precedeu anteriormente a manifestação do Cristo no manto suave do magnetismo doado pelo signo de Píceis, formando uma abóbada protetora para o evento do cristianismo e o vibrante estímulo para o psiquismo humano ascensionar as vibrações menores do princípio crístico do amor cósmico. O signo de Píceis. Pergunta: ao finalizardes as vossas explicações sobre as influências astrológicas, fizestes referência ao magnetismo doado pelo signo de Píceis para a manifestação do Cristo em nosso planeta. Podeis dizer-nos quais as virtudes desse signo? Ramatiz: a poética linguagem astrológica diz que Píceis dá aos seus protegidos as seguintes características: são profundamente emotivos, irradiando simpatia, mesmo quando rudes ou fracos, investigam com inquietude a origem psíquica da vida, são receptivos às mensagens elevadas e hospitaleiros desinteressados, são românticos, sonhadores e médiuns, sofrem e se amarguram quando ofendem ou prejudicam alguém, podem falhar na primeira investida ao ideal superior, mas corrigem a indecisão, às vezes com sacrifício da própria vida. Há fora outros detalhes, que não enumeraremos devido à natureza restrita deste trabalho. Já tereis compreendido que foram exatamente essas as virtudes que se revelaram, cada vez mais intensas e enérgicas, nos discípulos ardorosos de Jesus e em todos os seus sinceros seguidores. A efervescência crística, ateada pelo divino Cordeiro de Deus, sob a vigorosa influência de Píceis, continua ainda a se manifestar em vossos dias, pois, à medida que a humanidade terrícola se desajusta, no limiar do fim dos tempos, os realmente devotados ao Cristo revelam mais fortemente a sua vivacidade e ansiedade de servir e salvar o irmão desesperado. Os servos de Jesus, inquietos, contemplativos, ingênuos perante o mundo utilitarista do lucro provisório, afinam-se, também, em vigorosa conexão às próprias influências astrológicas derradeiras, do signo de Píceis, que fez a cobertura astrológica de todo o evento cristão, afirmando-se como uma insígnia zodiacal repleta da mais agradável tessitura magnética para a libertação do espírito do mundo material. Ao contrário do povo hebreu que, sob a férrea direção de Moisés, ainda não estava amadurecido para compreender a missão sacrificial do Cristo, sob a simbólica arremetida do signo de Áries, que inspirava todos os povos antigos a se espalharem pelos territórios desconhecidos, os cristãos, dominados pelo simbolismo sacrificial do peixe, que perece apenas o tirem do seu habitat, deixaram-se torturar e morrer pelo advento do Messias. A era do Cristo encerrou a da contradição pagã, sob a mensagem admirável do suave Jesus, a ideia de um Deus magnânimo descia à terra, atenuando a discordância em torno de tantos deuses, que geravam seus conflitos primeiramente nas regiões celestes, para depois se divertirem destruindo os seres com a inspiração para as guerras fratricidas. O Sol, pela precessão dos equinócios, derramava-se em fulgente claridade na constelação pisciana, enquanto Jesus, refugindo também junto às orlas dos lagos da Galileia, punha-se em divino contato com os futuros pescadores de homens. Pergunta: certa vez, fizestes alusão a umas núpcias planetárias de Júpiter, Saturno e Marte, que se realizaram sob o signo de Píceis. Poderias dizer-nos se esse signo também estava previsto nos planos de engenharia sideral, para o advento de Jesus? Ramatiz: sim. O signo de Píceis estava previsto nos planos de engenharia sideral e também inspirou a suave denominação dada a Jesus, de pescador de almas, constituindo, outro sim, a influência eletiva sobre os pescadores que se tornaram apóstolos do Senhor. Pergunta: compreendamos o simbolismo do título dado a Jesus, por ser ele, de fato, um pescador de almas,
Mas não atribuímos a sua vinda à Terra uma influência do signo de Píceis. Consideramos os temas astrológicos como muito duvidosos, porque escapam às pesquisas seguras e lógicas da ciência experimental. Qual a vossa opinião a respeito? Ramatiz: os astros, como já vos dissemos, predispõem, mas não dispõem. Os conceitos básicos da astrologia devem ser considerados com melhor critério por todas as pessoas sensatas e dignas. Os astros apenas estabelecem campos magnéticos favoráveis ou desfavoráveis, que podem estimular ou reprimir as paixões humanas. A contínua expansão do espírito para maior área de consciência espiritual liberta-o, gradativamente, das influências magnéticas nefastas, porque extingue no homem o cortejo das paixões inferiores, que fazem dele verdadeiro condensador de vibrações astrológicas prejudiciais. As almas decididas, de vontade poderosa, realizam destinos superiores, mesmo sob a má influência dos astros, assim como o lírio, embora sob o influxo deletério do charco, se transforma em flor imaculada. Pergunta: quer nos parecer, então, que Jesus, sendo espírito angélico, deveria logicamente dispensar quaisquer conjunções astrológicas favoráveis para descer à Terra? Não entendeis assim? Ramatiz: o Sol, embora se baste por si mesmo e seja imune às influências exteriores, refugie mais no lago sereno e cristalino do que no pântano nauseante. Jesus, embora resplandecente ser angélico, descido à forma humana, era justamente quem mais exigia campo vibratório favorável para o êxito integral de sua gloriosa missão. Cumpria-lhe aproveitar o melhor magnetismo terráqueo, porque a sua tarefa era de fazer aflorar a superfície triste do vosso orbe um mais intenso e expansivo conteúdo de luz crística. Embora impermeável, por si mesmo, às influências astrológicas inferiores, o maior êxito de sua presença em vosso ambiente dependeria também de melhores emanações procedentes de astros benéficos e sob inspirada conjunção entre eles. Há que notar, também, que Jesus era um missionário e não uma alma em aprendizado. Sob tais condições, carecia ficar livre de qualquer influência coercitiva de sua missão, não se justificando que ficassem agravados os seus objetivos, que eram os da consolidação do Evangelho, através de uma vida sacrificial. Pergunta: não vos parece paradoxal que o sublime estado angélico de Jesus, que por si só tinha toda a garantia espiritual, carecesse de influências astrológicas favoráveis, para desempenho de sua missão? Ramatiz: embora Francisco de Assis e Teresinha de Jesus fossem portadores de auras angélicas, cremos que ambos seriam bem melhor sucedidos atuando messianicamente no ambiente sedativo de um templo religioso do que na atmosfera de um matador ou de sufocante presídio, cujo ambiente astral é confrangedor e repugnante. O campo magnético do vosso orbe, na efervescência das paixões humanas desregradas e onde ainda impera a desumanidade para com os animais, lembra aos sublimes mensageiros crísticos as atmosferas nauseantes das charqueadas, matadouros ou necrotérios. Quando tendes de receber a visita de vossos condutores espirituais ou de vossos superiores hierárquicos, providenciais o maior asseamento possível e a ornamentação apressada dos locais onde devem lhes apresentar-se. No entanto, estranhais a profilaxia do magnetismo terráqueo para a visita de sublime anjo do Senhor dos Mundos. Pergunta: teria sido realmente o signo de Píceis o que melhor convinha para o desempenho da missão de Jesus na Terra? Cumpria esse signo, fatalmente, em vista de sua disposição astrológica, legar ao Cristo a denominação de pescador de almas? Ramatiz: lembramos, mais uma vez, que tais eventos obedecem a uma rigorosa sucessão de providências já previstas no grande plano cósmico, elaborado pelos engenheiros siderais, em tempo e circunstâncias inacessíveis aos vossos entendimentos. O campo magnético que compunha a tela astronômica do vosso orbe, sob a dosagem benéfica das auras de Saturno, Marte e Júpiter,
acomodava-se vibratoriamente à natureza angélica de Jesus, em sintonia dinâmica com os eventos superiores que se ajustavam à sua gloriosa missão na Terra. Servindo-nos de exemplos rotineiros do vosso mundo, lembrar-vos-emos que os dias ensolarados vos predispõem para as realizações eufóricas, poéticas, e para os êxtases espirituais, enquanto que nos dias nublados, úmidos e tristes, a pena do poeta só produz composições melancólicas e de compungidas saudades. Na região glacial europeia não medra o santo yogi com a singela tanga de algodão, pois ele pede o sol ardente da Índia, a fim de inspirar-se nos mistérios da vida. No mundo da matéria, em que o Cristo planetário se manifestava em Jesus, só os estímulos sublimes favoreceriam maior afloração de luz interna à superfície do vosso orbe. A maravilhosa e raríssima conjunção de astros, que se produziu no regaço de suave magnetismo do signo de Pícis, transformou-se no incessante convite de inspiração à sublime contextura vibratória do Cristo, que se transfundia em luz para a vossa salvação espiritual. O signo de Pícis, no plano sideral, foi apenas uma sequência natural do ano astrológico, o grande ano, que é dividido em 12 ciclos, cada um de 2160 anos, perfazendo o total de 25.920 anos do vosso calendário, em que se realiza o trajeto total do Sol em todas as casas zodiacais. Esse ano astrológico, de 25.920 anos terráqueos, era conhecido, desde tempos imemoriais, de todos os cientistas e sacerdotes lemurianos, atlantes, astecas, incas, sumerianos, babilônios, caldeus, persas, egípcios e hindus, cujos estudos e tradições têm chegado até os vossos dias. O nascimento de Jesus, como sintetizador crístico de todos os seus precursores espirituais, que haviam atuado em vosso orbe, em obediência aos planos definitivos dos engenheiros siderais, deveria ocorrer, exatamente, como de fato ocorreu, quando o mês astrológico de Pícis comandava o magnetismo cósmico da abóbada da Terra. O inconfundível instrutor crístico, realizando a conexão do trabalho esparso e edificante de todos os seus antecessores disseminados por todas as latitudes geográficas do orbe, manifestou-se no momento exato e previsto nos planos remotos dos legisladores siderais do sistema. O signo de Pícis, portanto, era realmente o que melhor lhe favorecia a missão, em virtude de oferecer um campo magnético e astrológico mais apropriado à tradicional inquietação espiritual que favorecia o cristianismo. Pergunta: como poderemos conceber que os engenheiros siderais tenham podido prever, hermeticamente, com inconcebível antecedência, o feliz ajuste de Saturno, Júpiter e Marte, no signo de Pícis, para a perfeita conexão com a necessidade absoluta de a nossa humanidade receber o Cristo? Ramatiz: o indescritível conhecimento cósmico dos engenheiros siderais é fruto de suas próprias experimentações já realizadas em outros planetas extintos, que faziam parte da infinita escadaria da evolução humana. Eles se orientam, segura e logicamente, para a confecção dos projetos edificativos dos novos mundos, assim como o tirocínio comprovado do professor escolar esclarece o quanto às futuras lições que deverá expor aos novos alunos. A sabedoria ilimitada, inconcebível no vosso entendimento, permite aos construtores siderais prever com exatidão a figura de cada cortejo solar que se balança no espaço e ajustá-los todos, astronomicamente, aos eventos sociais e às necessidades espirituais das humanidades. Enquanto assinalais nos vossos compêndios científicos os centros fixos, os eixos imaginários ou os necessários pontos de apoio, que atribuís aos sistemas solares e aos seus satélites, os mentores siderais fixam essas sustentações em pontos cósmicos, intermediários, que se produzem pelo cruzamento de forças magnéticas turbilhonantes. Nesses cruzamentos, em que se chocam poderosos campos magnéticos altos e baixos,
formando centros ou rodas exuberantes de energias provindas de todas as regiões estelares e denominados chakras cósmicos, estabelecem-se as bases das sustentações constelares ou planetárias. Se vos fosse possível ter uma visão global do cosmo, verificarias a existência de indescritível rede de coordenadas, em cujas malhas ou pontos de interseções palpitam orbes e sóis, planetas e mundículos, semelhantes a incontáveis punhados de lentejoulas refulgentes ou opacas, a comporem um fascinante exótico bordado estendido na abóbada do infinito, assemelhando-se, outro sim, a maravilhoso tapete em que se desenham à superfície os mais soberbos matizes de cores radiativas. Lembrar-vos-ia a imensurável teia de aranha, cintilante de gotas gigantescas, que são os sóis policrômicos, no casamento de fluidos ondulantes. Ouvirias excêntricas sinfonias a menor ondulação, como se invisível mão de fadas executasse, para a beleza e encanto da vida sideral. A vossa ciência sabe que o vórtice magnético do vosso Sol, o seu chakra constelar, ou centro de forças de sustentação no turbilhonante cruzamento de correntes cósmicas, encontra-se suavemente deslocado do centro físico conhecido. Na realidade, cada astro ou sistema oscila suavemente em torno do seu ponto magnético, produzindo a mais indescritível pulsação sinfônica em todo o universo. A transitoriedade dos sistemas de mundos físicos, que são criados e dissolvidos em espaços de tempo fora do vosso alcance, é um assunto corriqueiro para os seus edificadores, os quais, devido à disciplina das leis imutáveis, podem prever, corretamente, todas as modificações e decorrências astrológicas no intercâmbio de todos os astros, em relação aos seus sistemas solares. Pergunta: mas cumpria, especificamente, ao signo de Pícis cunhar a denominação simbólica de pescador de almas, para o insigne Jesus? Ramatiz, apesar de vossas dúvidas a respeito, o cristianismo é uma sequência, que se veio desenvolvendo progressivamente sob o signo de Pícis, que foi realmente o inspirador do título de pescador de almas, atribuído a Jesus. Atualmente, o Sol ainda se encontra dentro do signo de Pícis, completando quase 2160 anos, em vésperas de passar para Aquário, signo de extrema significação para os 2 próximos milênios, um verdadeiro consolidador das fermentações espirituais que se forjaram como essência fundamental do cristianismo nascente no vosso orbe. Na pitoresca linguagem astrológica, Aquário, na técnica dos astros, preside aos seus tutelados e lhes desenvolve o senso para as artes, a elevação espiritual constante, a firmeza em suas sublimes afeições e a perseverança no amor altruísta, por excelência. Desenvolve, outro sim, o caráter decidido, persistente e sumamente paciente, o gosto pronunciado pelo conhecimento extrafísico e grande capacidade de apreensão mental do conjunto. Essas qualidades inspiradas por Aquário, e que já se revelam fortemente em criaturas em vias de completa cristificação, serão as características do governo filósofo, científico, religioso e social do 3º milênio, como remates e complementos que são das admiráveis virtudes desenvolvidas pelo signo de Pícis, o grande inspirador do cristianismo. Pergunta: os religiosos de hoje aceitarão ou compreenderão esse ajuste do signo de Pícis ao evento do cristianismo ou ao nascimento de Jesus? Admitirão que o peixe encerra profundo simbolismo cristão? Ramatiz: a Igreja ainda conserva nas mitras dos seus bispos a forma exata de uma cabeça de peixe. O Papa ostenta o sagrado e tradicional anel que simboliza o grande pescador de almas. O costume, simpático à Igreja, de se comer carne de peixe na Quaresma, em lugar de carne de vaca, relação com o signo de Taurus, também comprova a influência do signo de Pícis no terreno religioso. O próprio Jesus aconselhou os apóstolos que lançassem as redes ao mar, para a colheita de peixes, mas nunca soubemos que ele houvesse partido nacos de carne e os distribuísse aos apóstolos, em sua última ceia. Enquanto o paganismo hebraico,
egípcio e oriental adorava fanaticamente o bezerro de ouro, o boi Apis ou a serpente sagrada. Sob signos violentos, os cristãos consideravam a figura do peixe como símbolo da pureza genética, do trabalho incessante e ativo, movendo-se dentro do oceano, o reino da água, fonte principal da vida e da qual o homem terá que renascer, na linguagem de Jesus. É por isso que a igreja, ainda no vosso tempo, serve-se da água e do sal, símbolos do oceano, no cerimonial do batismo. Pergunta: a denominação de pescador de almas, atribuída a Jesus, não teria sido apenas um símbolo de sua preferência pelos pescadores, e de suas prédicas junto ao mar e aos lagos, que eram viveiros de peixes? Ramatiz, a lei de correspondência vibratória, da qual ainda não podeis ajuizar, cria o mesmo estilo vibratório e estabelece a mesma correlação tanto nas manifestações da vida física como nas da vida espiritual. Há sempre perfeita correlação entre a influência astrológica de uma época e as modificações físicas, morais, sociais ou econômicas, que se sincronizam, também, por ocasião da presença excepcional de instrutores siderais e da composição de novas doutrinas. A natureza da missão de Jesus, com seu colégio apostólico composto de pescadores, ajusta-se perfeitamente, quer espiritual, quer fisicamente, à índole mística, inquieta e dinâmica que a linguagem astrológica atribui ao signo de Píceis. As características atuantes no movimento do cristianismo, quer quanto aos esforços apostólicos, quer quanto à sua natureza doutrinária mística, sempre se relacionaram admiravelmente com o modo de vida dos peixes. O peixe não é um símbolo relacionado com o advento cristão através de coincidências discutíveis ou de fortuitos ajustes aos ascendentes astrológicos do signo de Píceis. Esse signo imprimiu o seu cunho psicológico em todos os valores decisivos do cristianismo e marcou, com a sua figura dinâmica e excêntrica, todos os instantes de suma importância na movimentação nazarena. Os discípulos de Jesus, em geral, foram pescadores, e a sua senha secreta, nas horas difíceis, constituía-se de um peixe, ou de dois peixes entrelaçados, conforme podereis ainda observar nos sinais gravados nas enegrecidas paredes das catacumbas de Roma. O peixe está continuamente relacionado com os atos de Jesus. Nos relatos bíblicos do Novo Testamento, multiplicam-se as provas da particular preferência do Mestre por esse símbolo. Aproximando-se de Pedro, Jesus mandou lançar ao mar as redes, que voltaram repletas de peixes. Um dos seus simbólicos milagres foi o da multiplicação de peixes. O seu divino convite para o trabalho evangélico se fez primeiramente entre os pescadores, nas zonas ribeirinhas dos lagos, ou junto aos mares, sempre fartos de peixes. Pousando o manso olhar sobre Pedro, Jesus lhe disse textualmente: Pedro, de agora em diante, serás um pescador de homens. De outra feita, aludindo a André e Pedro, disse-lhes: eu vos farei pescadores de homens. A tradição conta que o divino Rabi enriquecia os seus ensinos e demonstrava o gosto pelo reino dos peixes, caminhando sobre as águas e acalmando a fúria dos mares. Francisco de Assis, talvez por ser um íntegro seguidor do Mestre, como que reverenciando a insígnia de Píceis, tinha por hábito fazer longas palestras para os peixes que, no dizer da lenda religiosa, ouviam-no com enlevo. Pergunta: mas devemos crer que o peixe simboliza, na realidade, o fundamento da libertação espiritual, que é a característica do cristianismo? Há, porventura, na configuração material do peixe, algo de ligação com a natureza do signo de Píceis ou de identidade com os ensinos de Jesus? Tudo isso não passará, talvez, de um louvável ajuste simbólico. Ramatiz, tornar-se-ia extenso dar-vos minuciosas explicações sobre aquilo que se ajusta hermeticamente à figura material do peixe, em relação ao seu signo astrológico e a sua comprovada influência no evento cristão. Podereis notar, na configuração psicofísica do peixe, admiráveis simbolismos herméticos,
de mística profundeza espiritual, que se identificam com a maioria dos propósitos crísticos. Notai, o seu modo de procriar, independente de contato direto entre macho e fêmea, lembra o esforço dos primeiros cristãos, inclusive Paulo, no sentido de pouparem as forças sexuais para melhor alcançar a hora do Cristo. A atividade contínua e a insistência com que o peixe busca maior amplidão para os seus movimentos assemelha-se à ansiedade e à excitação psíquica que os primeiros cristãos revelavam no seu misticismo, à procura da verdade, no infinito oceano de Deus. Igualmente, o magnetismo dinâmico do signo de Pícis, interpenetrando os veículos extracorpóreos dos convertidos a Jesus, movimentava-os incessantemente e os impelia para esse oceano divino, onde há a fartura da água da vida, de que falou Jesus. Os movimentos lépidos dos peixes, no seu mundo aquático, lembram as atividades do homem submetido às contingências da vida na matéria que, no dizer de Jesus e dos escritores bíblicos, é a água, da qual o espírito renasce para novas encarnações. Essas contingências da vida, influenciadas pelos ascendentes astrológicos de seus signos, conduzem o homem à conquista espiritual no meio em que vive, despertando-lhe o desejo de aperfeiçoamento e a disposição para a escolha de um ideal mais alevantado. A capacidade de sacrifício pelo ideal escolhido, que é um dos mais fortes ascendentes dos piscianos, foi demonstrada pelos adeptos de Jesus, por ocasião das torturas nos circos romanos e nas execuções isoladas, como a de Pedro, a de Paulo e a de Tiago. Os cristãos remanescentes não deixaram que se extinguisse aquela sua proverbial movimentação espiritual, preferindo um contínuo estado militante, dinâmico, perigoso à integridade física que faz parte das virtudes de Pícis, abjurarem a doutrina, em troca de uma sobrevivência em glória. Tocados por estranho magnetismo que se fundia na sublimidade da aura do Cristo, aquelas criaturas simples materializaram, na Terra, as indiscutíveis características astrológicas do signo de Pícis. Os Reis Magos. Pergunta: poderíeis citar algum acontecimento da época de Jesus, pelo qual pudéssemos avaliar melhor a influência dos astros em relação à encarnação do Mestre em nosso planeta? Ramatiz, entre os fatos que conheceis através da tradição bíblica, há o dos Reis Magos que, vislumbrando uma estrela no Oriente, e acompanhando-a, puderam descobrir o local em que nascera Jesus. Como não existe comprovação histórica, positiva, desse fato, nem a ciência astronômica conseguiu, tampouco, registrar naquela época a presença de qualquer cometa ou astro que houvesse caminhando nos céus, à frente dos 3 Reis Magos, difícil se vos torna compreender o ocorrido. A versão real do acontecido só pode ser encontrada nos domínios da astrologia. Precisais saber, primeiramente, que os Reis Magos eram avançados astrólogos, testamenteiros da sabedoria dos sacerdotes lemurianos, atlantes, sumerianos, babilônicos, caldeus, egípcios e outros. Muitos documentos comprobativos do que acima ficou dito, que virão à luz no momento oportuno e que provam a sabedoria dos Reis Magos, foram salvos pelos profetas brancos, após o grande dilúvio Atlante, e levados por eles para as regiões próximas da atual Arábia, da Judeia e do Egito. Certa parte desses documentos foi depois encaminhada aos santuários secretos do Himalaia. Devido à sua longa experiência ao conhecimento da tradição na esfera astrológica, os Reis Magos sabiam que a poderosa conjunção de Saturno, Júpiter e Marte, no campo astronômico da Terra, facilitaria a manifestação, em vosso mundo, de alta entidade, vinda dos planos excelsos. Compulsando os livros sagrados de todos os povos, verificaram, emocionados, que a época por que passavam coincidia, perfeitamente, com a do advento do esperado Messias, o sublime príncipe da paz, aguardado pela fé dos homens aflitos. Sabiam que a angélica entidade, cuja aura envolvia o orbe terráqueo, deixar-se imprimir,
em angustiosa descida, para se submeter ao sacrifício cósmico, e sua refulgência íntima poder aflorar com êxito a superfície da crosta onde atuava o homem-carne. E a soberba conjunção, a mais poderosa e eficaz de todos os tempos, forneceria o quantum magnético desejado, para que o sublime anjo,